Então, essa gatina começando mais um pré-jogo aqui no canal, o CRB é Paixão, o CRB que se encontra em Curitiba, tá vendo a imagem aí da equipe regatiana, né? E também trazer um canal aí do Atlético Paranaense falando um pouco desse confronto de amanhã, às 19 horas, na Arena da Baixada. CRB que vem de 3 vitórias, né? Contra a equipe da Chapecoense, contra o Atlético e contra a Volta Redonda. 100% de aproveitamento, e também já a equipe do Atlético ainda pressionada ali, o treinador Barbieri, praticamente os últimos 3 jogos, 2 derrotas, né? E também uma vitória diante do Paysandu, mais uma pressão aí para o treinador do Atlético Paranaense, ressaltando para esse confronto. O Barroca não conta aí com o Caliel, que não viajou, né? Sentindo desconforto, e no lugar dele, quem viajou foi o Natan Melo. Para esse confronto aí, é a possível escalação. Vou trazer aqui do CRB, tá vendo na tela aí? Matheus Albino, Rainer, Luiz Segovia, Henry, Matheus Ribeiro, Igor Militão, GG, Danielzinho, Douglas Baggio, David da Hora, Breno Herculano. Será que a equipe regatina vai com essa formação? Porque na coletiva foi perguntado sobre o treinador Eduardo Barroca se o CRB ia poupar alguns jogadores. Ele falou que não ia poupar jogador nenhum, né? Praticamente só tem a perca ali do Caliel, que não vem jogando com o treinador Eduardo Barroca, né? Mas não viajou com desconforto muscular. E ressaltando aqui para esse confronto, a equipe regatiana é um jogo difícil, mas o CRB tem sim condição de buscar uma vitória. Não é porque está jogando fora de casa, mas é saber jogar a Série B. A equipe regatiana que vem mostrando futebol, que não está convencendo ao seu torcedor, mas está vencendo. Importante os 3 pontos, como os jogadores falou. Cada jogo é uma decisão. Então, praticamente, os jogadores que vem focando jogo por jogo, e como o Eduardo Barroca também sabe lidar com o elenco. Você viu que o CRB no primeiro tempo não vem jogando bem, mas com as trocas que faz o treinador ali, a equipe consegue melhorar o seu desempenho. Ressaltando, como eu falei, esse confronto, o CRB tem condições de vencer, ou se não, até conseguir um empate também. Não seria um péssimo resultado, um empate ali diante do Atlético Paranaense, que também é uma grande equipe e uma das equipes favoritas a subir, né, galera? De passagem, né? Comente aqui qual é o placar do jogo de amanhã na Arena da Baixada. Com certeza a gente vai ver um Atlético vindo pra cima, e o CRB vai ter que saber jogar essa Série B como vem jogando, como vem sofrendo, mas vem fazendo um resultado. A formação, acredito eu, deve ser essa escalação que eu trouxe já aí no começo, mas o treinador do Atlético Paranaense entra pressionado para esse confronto, acredito eu, perdendo para o CRB. Pode surgir ali uma demissão do treinador, já que a torcida está pressionando bastante, mas o CRB não tem nada a ver com isso. Acredito muito que o CRB possa trazer um bom resultado de lá de Curitiba para esse confronto aí de amanhã, beleza? Praticamente, acredito eu, quem sabe 1-0 para o CRB, né? 1-0 sofrido, né? Quem sabe o gol do Breno Herculano, ou se não, do Douglas Baggio, hein? Vamos aguardar aí, ou se não, do GG de falta. Mas é importante, 1-0, que vença o jogo de amanhã, que é muito importante ali na tabela de classificação, continuar ali naquela liderança, com certeza. Então, é isso. Então, vamos ver o que falou aí o canal torcedor aí do Atlético Paranaense sobre esse confronto de amanhã, beleza? Então deixe seu like, se inscreva no canal, é muito importante. O canal Sem Paixão, o canal de torcedor. Forte abraço. Coletamos de informação, tá? Segue dando treino normalmente, treinou ontem, mas internamente não é mais unanimidade. Muita pressão no trabalho de Barbieri. O que a gente comentou em live, que poderia ser uma projeção, é uma realidade. Se o Atlético não vencer o CRB, o Barbieri vai azedar. Mas existe um fator muito importante, tá? Muito, muito importante aqui. Que é uma possível vitória contra o CRB e uma possível demissão de Maurício Barbieri. O Atlético, e isso aqui daí é uma projeção, tá? Isso aí já não entra na base da informação, já é uma projeção. Mas a informação apurada, real, é que o Atlético está sim de olho nesse jogo das cadeiras, nessa troca de cadeiras que vem acontecendo na Série A. O Atlético tem interesse em um técnico que no momento está empregado, e frise para o no momento, tá? Esse no momento, não só de Série A, mas enfim, no momento tem muito interesse, é o alvo A da situação, e qualquer movimentação do mesmo, o Atlético deve se movimentar também. No momento não foi feita nenhuma ligação ativa, porque obviamente o Barbieri está empregado e tudo mais, mas mais uma vez, informação de pessoas importantes internas já contam que a Berlinda está aí. Barbieri está nela, está no paredão,
E o chance de fuzilamento é grande para o Maurício Barbieri. Assim, ele passa longe de ser unanimidade, críticas bem pesadas, vertentes em queda, o trabalho agora. E aqui eu acho que é o meu grande ponto, tá? Eu sempre critiquei a questão da troca de treinador muito cedo, essa troca de treinador muito rápida, mas agora há um embasamento técnico, há uma situação que, entre aspas, prova por A mais B que não há uma evolução. Se for, na minha visão como torcedor, mas beleza, essa é a minha visão, Vitinho tem outra, Fusca tem outra. Mas quando há um embasamento de um departamento, de pessoas que trabalham para tal, com o fim único do Atlético, de avaliar um trabalho interno, e lá tem a informação de que não há evolução desde do último mês, ou nesse período dos 5 jogos, não há necessidade da gente esperar os 5 jogos, pois não vai bater a nossa meta, não só de pontos, mas de entrega, o Atlético tem um ponto aí claro para demissão. E eu acho que é isso que eles estão seguindo. É para isso que serve análise de desempenho, né, Orlando? A palavra já diz tudo, né? Eu acho que, de fato, uma análise mais fria da situação, a gente não tá vendo a evolução no trabalho do Barbieri, né? E todo mundo espera isso, para não ter uma Série B sofrível, para não ter que lá na 37ª rodada, Ferroviária e Atlético, na Fonte Luminosa em Araraquara, ter que a torcida fazer uma super caravana, porque é o jogo decisivo, porque se não ganhar não sobe, temos que ir em 3 mil pessoas lá para o interior de São Paulo. Cara, não é esse o cenário que a gente imagina, né? E muito menos o clube, né? Já foi dito e muitas vezes comentado aí, até pelo própria diretoria, em especial o Luiz Kister, né? Que foi o último a falar publicamente, né? Que o Atlético é o melhor time da Série B, que ia lutar por Copa do Brasil e o diabo. Então, assim, o pensamento da diretoria certamente não mudou. Mas o desempenho do time não está acompanhando o raciocínio teórico, né? Então, natural que o Barbieri tenha o seu trabalho, no mínimo, analisado com mais frieza e... Enfim, vamos ver aí os próximos passos. Acredito que se ganhar do CRB ainda ganha uma sobrevida, mas nada que deixe tão garantido também. Sim. Se não ganhar do CRB, aí... Não, aí azedou. Mas, Fusca, até para trazer o ponto com o teu comentário, para poder fazer uma alusão a isso, eu acho que... Isso não é a minha opinião, tá? Mas eu quero só trazer um dado para o nosso debate aqui. Eu acho que esse jogo contra o CRB, obviamente, isso é fato, é decisivo sim, mas vai muito além do resultado, tá? Contra o CRB. Eu acho que pela primeira vez o Atlético deve olhar para uma outra vertente além do resultado para Maurício Barbieri. Porque se você for fazer assim, como o Barbieri mantém o trabalho dele? Não é só ganhar, né? Agora é ganhar, ele vai ter que performar contra o CRB, segundo as pessoas internas, para mim é ganhar o jogo. Mas beleza, é ganhar, performar contra o CRB, a movimentação de mercado não ser tão positiva ao Atlético, né? Por exemplo, o Mano Menezes lá, que saiu agora, deve ir pro Grêmio, 1 milhão por mês, Ramon Dias ganhava quase 2 milhas por mês, a movimentação de mercado também não ser tão positiva, os alvos também não acenarem positivamente. Então, se você for olhar bem, é uma série de situações que precisam ocorrer para que ele consiga manter o trabalho dele em segurança, como estava teoricamente em segurança lá atrás, porque não está mais. E a gente comentou, cara, o trabalho dele vai sendo seguido com as vitórias, ele vai ganhando moral. E eu comentei muito com o Vincenzo sobre esses 5 primeiros jogos, né? A importância que teria essa vitória contra o Cuiabá fora de casa se ela tivesse vindo. A importância que teria. Por quê? Se ela tivesse vindo, o Atlético teria feito 9-9, estaria vindo para jogar contra o CRB. O CRB líder hoje do campeonato, com 9 pontos, 100% dali. Mas mantém, o Atlético tem que vencer o CRB. Por mais que haja um meio-campo qualificado ali, né? GG, Danielzinho e afins. Sim. Né? No ataque talvez nem tanto, mas um meio-campo qualificado. Acho que tem Igor Meritão também, que é o volante. Sim. Então é um time experiente em Série B, né? Então mesmo com tudo isso, o Atlético tem que vencer o CRB, tem que se impor contra o CRB. Mas agora... E aí viria para esse jogo em casa, depois viria para o grande jogo dentro desses 5 contra o Novo Horizontino fora. E é um jogo complicado. O Novo Horizontino segurou o rival Curitiba com 2 a menos. Aqui... perdendo pênalti, sendo perigoso também. Então, esses são pontos a serem levados em consideração. Agora, com o Atlético perdendo contra o Cuiabá, ele vem para um jogo contra o CRB
com uma outra perspectiva. A perspectiva de pressão. Sim. O que antes era uma perspectiva de embalar para vencer o CRB, se Deus quiser, vencer o CRB e embalar para ir para um jogo grande contra o Novo Horizontino, agora não é mais. Agora é uma pressão. Porque não importa o que aconteça domingo, Atlético e CRB, não importa, de verdade, tá? Não importa o que aconteça. Seja uma vitória de 1-0, 2-0, 3-0, 4-0, o que for, seja o que acontecer lá em termos de vitória, a desconfiança está lá. Sim. Não vai apagar a desconfiança no trabalho do Barbieri por parte da torcida.